Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está assistindo meu vídeo pela primeira vez, eu estou fazendo a correção das atividades do PET, volume 3 de língua inglesa, para o ensino fundamental 2. E este vídeo é da semana 1, PET 3, do 7º ano. Essa aqui é a primeira página, né, que vocês já conhecem, já é familiar para quem está fazendo os PETs. E aqui vocês têm algumas informações e eu deixo sempre as minhas dicas, né? Para pegar seu caderno, seu material necessário, seu livro didático, seu dicionário. E não deixe de fazer seu próprio vocabulário com as palavrinhas desconhecidas para você. E aquelas que você costuma esquecer, tá? E não deixe de ler também as orientações e enunciados, porque cada palavrinha vai te indicar o que você deve fazer. No finalzinho dessa página aqui, eu tenho aqui falando sobre inferência, que é o que nós vamos usar nessa atividade, tá? O que é inferir? É deduzir, concluir, né? Você vai chegar a alguma conclusão de acordo com os fatos e informações apresentadas para você, que pode ser através de uma imagem ou de um texto, tá? E aí a gente vai lembrar sempre das palavrinhas cognatas e das palavrinhas que já são conhecidas para vocês fazerem essa inferência. Antes de iniciar a atividade, eu trouxe para vocês aqui um resuminho bem rápido dos conteúdos gramaticais que você vai ver aqui nessa atividade, que são os question words, né, as palavrinhas iniciadas para fazer perguntas, que iniciam perguntas, e as respostas curtas com o verbo to be. Então aqui, para começar, eu tenho os question words que a gente mais usa, tá? Mais para frente vocês vão ver que eles também servem como pronomes relativos, mas aqui nessa atividade a gente vai usar eles como pergunta. Então eu tenho aqui a primeira delas, where, que significa onde. Exemplo, where is Mary? Onde está Mary? Where are you from? De onde você é? Eu tenho when, que significa quando, então eu estou me referindo a tempo, né? When were you born? Quando você nasceu? When did you go? Quando você foi para algum lugar, né? Eu tenho who, que significa quem, se refere a pessoas. Who is that beautiful girl? Quem é aquela menina bonita? Who is your English teacher? Quem é o seu professor de inglês? Eu tenho what, que é o que ou qual, vocês conhecem bem essa, né? What's your name? Qual é o seu nome? Ou what do you do? O que você faz? E aqui eu tenho how, né? Sozinho ele significa como. Por que eu falo sozinho? Porque se ele for associado com outras palavras, ele pode mudar seu significado, né? Por exemplo, how much, quantos, né? Ou quanto custa, quando eu quero saber o valor de alguma coisa. Ou qual é a distância, dependendo do que vier com ele, né? Acompanhando. E aí, nesse caso aqui sozinho, eu tenho como, né? Perguntinha aqui bem básica que vocês também já conhecem. How are you? Como vai você? Como você está, né? How do you usually go to school? Como você vai para a escola, geralmente, né? E aí eu tenho o why, que é pergunta. No português, né, eu tenho 4 porquês, né? 2 porquês para pergunta e 2 porquês, né? Um porquê para resposta e ainda tem um porquê que funciona como substantivo. Então, no inglês fica mais fácil, porque eu só tenho 2, eu tenho o porquê pergunta e o porquê resposta. Então, porquê pergunta, why. Why did you do this? Por que você fez isso? E eu tenho o porquê resposta, because, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui qual é a ordem das palavras para fazer perguntas, só para facilitar para vocês na hora de montar uma frase, tá? Então eu tenho aqui primeiro o meu WH, quando eu vou iniciar minha pergunta com WH, né? Eu tenho o meu WH question, what. Eu tenho o meu verbo auxiliar, did. Se eu for fazer uma pergunta com o verbo to be, vai ser o verbo to be, né? Ele não precisa de auxiliar. Então, is. Eu tenho o meu sujeito, you, e aqui nesta frase, he. E eu tenho o meu verbo principal, né? Que aqui eu tenho do. Se tiver complemento, eu ainda posso colocar meu complemento, né? Então a frase fica assim, olha, what did you do? Se for com o verbo to be, who is he? E assim por diante. Respostas curtas são aquelas respostas que eu dou dependendo de qual é o verbo que eu começo a minha frase. Então, se eu pergunto com WH question, é uma pergunta objetiva. Eu quero saber o que, quando, quem, né? Quando eu inicio uma pergunta com o verbo auxiliar ou com o verbo to be, então a minha resposta vai ser simplesmente sim ou não, tá? Nesse caso aqui eu coloquei com to be, né? Olha só. Is John a good student? Olha só, se eu for responder com sim, yes, eu posso substituir o John por he, porque eu já mencionei ele na pergunta, então eu posso substituir pelo pronome, né? He is. Olha o meu verbo to be aqui. Então, sim, ele é, eu estou afirmando. Se a minha resposta for negativa, no, he isn't. Lembrando que isn't é a abreviação de is not.
E aí eu tenho também que negar 2 vezes, tá vendo? Então, olha só. No, he is not. Se eu pergunto, are you okay? A minha resposta vai ser a mesma coisa. Eu comecei com o verbo to be, então eu vou responder com o verbo to be, tá? Yes, I am. No, I'm not. Observa aqui que na minha pergunta o sujeito é you, mas na resposta é I. Por quê? Se eu estou me dirigindo a você, você vai me responder na primeira pessoa, né? Eu. Se a minha pergunta for com verbo auxiliar, do, por exemplo, que é usado no presente, ou did, usado no passado, né? E tem outros auxiliares que vocês vão ver mais tarde, eu vou responder da mesma forma com o verbo auxiliar, tá? Porque se ele está auxiliando o meu verbo principal, aqui é como se eu estivesse respondendo assim, olha, a pergunta, do you speak English? Você fala inglês? Yes, I do. É como se eu estivesse respondendo, sim, eu falo. Ou no, I don't. Não, eu não falo. E a mesma estrutura, olha só. O not logo em seguida do verbo auxiliar, tá? Lembrando que don't também é a abreviação de do not. Então vamos para a atividade. Eu tenho aqui uma imagem, né, de um professor, né, parece que é um professor dando aula para os seus alunos, né? E eu tenho algumas perguntinhas que nós vamos responder em inglês, prestando atenção aí nessa revisão de WH questions que a gente acabou de ver. E nas palavrinhas cognatas, que são as que vocês já conhecem, né? São familiares. Na letra A, eu tenho aí, what is this man's occupation? Entre parênteses, já tem aí, olha, o lembrete para vocês. What, o que ou qual. Então, eu quero saber qual é a ocupação deste homem aí, né? Na imagem. Parece, então, que ele é um professor, não é isso? Se eu comecei com what, he is a teacher. Eu quero saber o que ele é. Na letra B, eu comecei com where. Olha, where is he and his adolescents? Where é onde, certo? E eu quero saber aí onde eles estão. Observa que na letra A eu substituí o man, né, por ele. É o pronome que se refere a ele. Aqui na minha pergunta da letra B, eu tenho he and his adolescents. Eu tenho mais de uma pessoa. Então eu posso substituir, né, por they. They are at school. Lembrando que eu vou conjugar direitinho o meu verbo to be aqui, né? Are com they. Aqui, olha, is, né? He. Na letra C, eu tenho aqui in your opinion. Então, é na sua opinião, é a resposta pessoal que cada um vai dar. Só que a minha pergunta é iniciada com o verbo to be. Is he a physical education teacher? Ele é um professor de educação física, na sua opinião? Então, eu coloquei aqui a minha para exemplificar, tá? No, he is not, ou no, he isn't, né, na forma abreviada. E ainda coloquei o porquê que eu acho que não. Because he is not dressed for a physical education class. Porque ele não está vestido para uma aula de educação física. Então, por isso que eu não acho, né? Eu estou fazendo uma inferência com relação a essa imagem. O que que ela me apresenta? Logo em seguida, eu tenho aí uma tabelinha que me indica, né, o grau de escolaridade para cada idade. Então, eu tenho aqui o preschool, que é de 4 a 5 anos, eu tenho o elementary school, que vai do jardim até o 5º ano, de 5 a 11 anos, eu tenho o middle school, que vai do 6º ao 8º ano, de 11 a 14 anos, e tenho o high school, do 9º, e aqui no nosso caso, né, no Brasil, a gente chama de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, que vai de 14 aos 18 anos. Na número 2, eu tenho um pequeno texto falando sobre o Fred, que é esse professor, tá? Tá contando aí um pouquinho sobre ele. E aí, o que está pedindo aqui é justamente isso que a gente fala em todas as atividades, né? Para vocês fazerem aquela leitura rápida, observando aí as palavrinhas cognatas, as palavrinhas conhecidas para você, né? E aí as informações que você teve da imagem que você acabou de ver na atividade anterior. E aí você vai retirar do texto essas expressões que você consegue reconhecer para já ir memorizando e melhorando seu vocabulário, tá? Na letra A, está perguntando, is Freddy an elementary teacher? Né? Is Freddy an elementary teacher? Ele é um professor de ensino fundamental, né? O elementary school é o ensino fundamental. Ele é um professor de ensino fundamental? De acordo com o texto, né? Olha só, na primeira linha do texto está falando que ele é um professor de high school, ensino médio, né? Então, olha lá, comecei com is, eu simplesmente vou responder sim ou não. No, he isn't. E eu posso acrescentar, então, corrigindo, né? O porquê, falando o porquê. He is a high school teacher.
Letra B. Is he happy with his job? Ele é feliz com o seu trabalho? Eu tenho aqui duas perguntas, tá? Começou com o to be aqui, olha. Ele é feliz com o trabalho dele? E depois eu tenho uma outra, né? Uma outra questão. Tá pedindo para vocês escreverem. Write the sentence from the text that proves this. Então, vocês vão tirar uma frase do texto que prova a sua resposta. Se ele é feliz ou não e por quê. Então, olha lá. Yes, he is. Por quê? Lá no texto fala assim, olha. He likes working with high school students, but sometimes the job is tiring and he feels tired. Ele gosta de trabalhar com o ensino médio, né? Os seus alunos do ensino médio, mas às vezes o trabalho é cansativo e ele se sente cansado. Letra C. Are Freddy and his students playing a sport now? O Fred e os alunos dele estão fazendo algum esporte agora? Estão praticando algum esporte agora? Eu comecei com are, to be, então eu sempre vou responder sim ou não, né? E eu tenho uma outra pergunta, olha. But is he a physical education teacher? Mas ele é um professor de educação física? Então, eu tenho duas perguntas, todas duas iniciadas por verbo to be. Então, eu vou simplesmente responder sim ou não. Olha lá. No, they are not, ou no, they aren't. Não, ele não é, né, eles não estão jogando nada agora, não estão praticando nenhum esporte. E yes, he is, but he teaches math too. Sim, ele é um professor de educação física, mas ele também ensina matemática, que é o que está falando lá no texto, né? Letra D. Is he a mathematics teacher or a physical education teacher? Então, eu tenho duas hipóteses aqui, né? Primeiro, comecei com to be e eu tenho or aqui. Ele é um ou ele é outro? No texto fala que ele é os dois, não é? Fala que ele é professor de educação física e também de matemática. Então, both of them. A palavrinha both significa ambos, né? Os dois. Letra E. Is to be a teacher a tranquil occupation? Vocês acham, né, que ser um professor é uma ocupação tranquila? Né? Eu, na minha opinião e na minha experiência, não é tranquilo às vezes, né? Porque às vezes realmente é cansativo, como o próprio professor aí, Fred, falou no texto. Então, no, it isn't, because sometimes it's very tiring, né? De acordo com o texto e também com a minha experiência. Número 3. Look at the picture and answer the questions in English. Então, eu tenho aí uma outra imagem, né? De um homem em frente a um restaurante com um prato de comida na mão. E aí, a pergunta é, what's this man's occupation? Qual é a ocupação deste homem? Ele pode ser cozinheiro, ele pode ser garçom, ele pode ser o dono do restaurante, né? Então, só olhando essa imagem, eu vou inferir aí o que eu acho que ele é, né? Então, eu comecei com what, que é o que, né? He has a restaurant. Eu acho que ele tem um restaurante. He can be a cook. Ele pode ser um cozinheiro, né? Ele pode ser o dono do restaurante, ele pode ser um cozinheiro, ele pode ser um garçom, né? Então, vamos ver aí. Aí, na página seguinte, eu tenho um pequeno texto falando sobre o Patrick, que é esse homem aí da imagem, tá? E aí está falando um pouquinho sobre ele. Logo em seguida, eu tenho as minhas perguntas. Retire do texto palavras ou expressões que você consegue reconhecer por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa ou por entendê-las pelo contexto. Então, eu coloquei algumas aqui como exemplo, tá? E aí vocês vão retirar a que vocês acharem, né, que são conhecidos para vocês. E eu tenho aí, olha, restaurant, restaurante, parecidíssima, né? Cognata. Eu tenho aqui retired, porque aqui nesta linha, olha, ele fala assim, his father retired and gave the restaurant to Patrick. Então, o pai dele, né, se aposentou e deu o restaurante para o Patrick. Depois eu coloquei served, que é servia, né? Ele está aqui na última linha, olha, ele servia comida fresca para os seus clientes. E eu tenho fresh, que é fresca, né? Depois, na letra C, verifique o significado das palavras owner, before, retired, customer, e para você, né, entender melhor o texto. Então, depois que a gente pegar o significado dessas palavras, vocês vão ler novamente o texto, porque aí vocês vão ver que a compreensão vai ficar ainda melhor, tá? Então, eu tenho owner, proprietário, dono,
before, antes, retired, aposentado e customers, clientes. Letra D. Is Patrick a cook at the seafood restaurant? O Patrick é um cozinheiro no restaurante dele de comida de frutos do mar? Né? Eu comecei com is, então eu vou responder sim ou não. No, he isn't. He serves food at his restaurant. Lá no texto está falando isso, né? Não, ele não é cozinheiro. Está falando lá que ele serve, né? Que ele servia comida fresca para os seus clientes. Então, ele era também, além de dono, ele era o garçom, né? Letra E. Is he happy working at the restaurant? O que é que fala lá no texto? Né? Comecei com is, sim ou não? Yes, he is. In your opinion, agora é a opinião de vocês. Então, é resposta pessoal. Is seafood delicious? Comida, né? Comida, frutos do mar, é gostoso? Então, na opinião de cada um, vocês podem responder sim ou não. Yes, it is, ou no, it isn't. Lembrando que eu estou substituindo, né, a comida, né, aqui, seafood, por it. Tá vendo? Porque eu já mencionei ela antes na pergunta, então eu posso substituir pelo pronome na resposta. Número 4. Write sentences using the occupations. Então, vocês vão usar frases que vocês viram lá no texto para escrever as suas frases parecidas com aquelas, né? Usando essas profissões que estão aqui nos quadrinhos, nesses 4 quadrinhos, e falando o lugar onde essas pessoas trabalham, tá? Então, vocês podem pesquisar aí verbos, às vezes, que não apareceram no texto, vocês podem pesquisar para montar as frases de vocês. É bom que vai aumentando o vocabulário. Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Para vocês. Então, he is a driver and he works in a taxi. Eu coloquei aqui, peguei a primeira palavrinha aqui. Eu coloquei em negrito também as palavras que se referem às figuras, tá? Mas vocês podem, para treinar, fazer com todas essas palavrinhas aqui. Então, ele é um motorista e ele trabalha num táxi. Podia ser num ônibus, né? He is a doctor and he works in a hospital. Olha só, essa daqui. He is a doctor and he works in a hospital. He is a cook and he works in a restaurant. He is a cook and he works in a restaurant. Lembra que eu estou aqui colocando um S no meu verbo principal, porque eu estou falando na terceira pessoa do singular, tá? Essa é a regrinha lá do presente simples. He is a policeman and he works on the streets. Ele é um policial e trabalha nas ruas. He is a fireman and he saves people. Então, ele é um bombeiro e ele salva pessoas. He is a postman and he works in a post office in Belo Horizonte. Então, eu dei aqui mais uma informação, tá vendo? Ele é um carteiro e ele trabalha em um correio em Belo Horizonte. He is a postman and he works in a post office in Belo Horizonte. She is a teacher and he works in an elementary school. Então, ela é uma professora e trabalha numa escola de ensino fundamental, tá? Que pode ser essa imagem aqui. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês, né? E não deixem, então, de fazer as atividades, refazer as atividades, seguindo as orientações. Não deixem de consultar seu caderno, dicionário, seu livro didático e o site de internet para você estudar sozinho, tá? Se cuidem, fiquem bem. Até a próxima.